Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNRI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário híbrido. Por quê? Ele tem lajes comerciais, né, tem prédios no seu portfólio, mas também tem galpões logísticos. Então ele é um fundo híbrido. Por algum tempo ele chegou a ser um dos maiores fundos do nosso mercado, né, de tijolos, mas ele foi ultrapassado aí pelo HGLG. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 165,19. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 7,34%. Ele vem sendo negociado pouco acima do seu valor justo, com PVP de 1,04, 4% de ágio. Ele é um fundo que é negociado com altíssima liquidez. Ele negocia uma média de 3 milhões e 700 mil por dia. E é um fundo que esboçou uma ótima recuperação nos últimos 12 meses, tendo uma valorização ali de mais de 28% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo, nos idos de 2019, antes da situação pandêmica, estava sendo negociado ali na casa de mais ou menos 150. No final de 2019, houve uma euforia no mercado. Então esse fundo tem suas cotas disparando ali, chegando a ser negociadas ali até na casa de R$200. Vê a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para mais ou menos 130. Rapidamente o fundo se recupera, começa a ser negociado ali novamente com euforia, né, na casa de R$170, mais ou menos ali em maio, junho de 2020. Desde esse pico aí de recuperação até mais ou menos o ano de 2021, o fundo sai desse patamar com bastante euforia na casa de 170 para ser negociado ali no fundo na casa de mais ou menos R$130 novamente. E aí a partir do ano de 2022, mais precisamente ali a partir mais ou menos de agosto de 2022, o fundo começa a sua recuperação, tendo um novo pico ali na casa de R$155 mais ou menos. O fundo volta para um patamar de 140 e desde mais ou menos fevereiro a março de 2023, o fundo entra num momento de ótima recuperação. E aí a gente vê ele saindo desse cenário aí de 140, 130 e pouco, para agora estando até acima de R$160. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é um híbrido de tijolos. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxa, nós vamos deixar para ver dentro do relatório. E essa vacância também a gente vai deixar para ver dentro do relatório. É um fundo com bastante cotistas, né? 264 mil cotistas. E ele tem mais de 24 milhões de cotas emitidas. Ele está valendo atualmente R$ 158. E o valor de patrimônio dele é de quase 4 bilhões. 3 bilhões e 840 milhões de patrimônio. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de R$1. Continuando aqui no site, a gente vê o yield médio do fundo. Então a gente vê o seguinte, antes da pandemia, o yield médio do fundo era na casa de 0,5. E aí, durante esses momentos de crise, como a cotação caiu, o dividendo caiu, o yield caiu para casa de 0,40 mais ou menos. E agora vem expressando uma boa recuperação do yield. Mas não espere um yield agressivo nesse fundo. Vai ser mais ou menos nessa casa de 0,60. Aqui é por causa de uma distribuição extraordinária, mas a gente vê que o yield vai ficar mais ou menos orbitando essa casa de 0,6 ao mês aí. Um ponto positivo, né? Quando se investe em fundos de tijolos, você espera que o fundo se valorize, né? Que o seu patrimônio vá crescendo com o passar do tempo, e esse fundo vem esboçando isso. E outra coisa que se busca é que os dividendos consigam ir crescendo com o passar do tempo. Então, antes da situação pandêmica, o dividendo médio do fundo ali já era pouco mais de 60 centavos. Depois da pandemia, caiu um pouco durante um período, mas ainda assim vem esboçando uma boa recuperação, né? Então, de tempo em tempo, a gente vê uma boa recuperação. Então, esse cenário aqui, ó, de recuperação, com essa queda, mas depois com toda essa alta, na minha opinião, é um bom ponto. Por quê? Com o passar do tempo, a gente vê que isso meio que vai recompondo a inflação e tal. Então, se você observar que o fundo chegou a entregar ali próximo de 60 centavos durante um período, e agora as entregas já estão na casa de R$1, eu vejo isso de forma muito, muito positiva. No dia 28 de dezembro, eles anunciaram e pagaram no dia 15 de janeiro. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, que a gente grava ele com bastante antecedência,
já vai ter sido anunciado aí em janeiro o pagamento lá para fevereiro. Vamos ver se ele vai conseguir se manter nessa casa de R$1 ou se vai ter ali pequenos acréscimos no passar do tempo aí. Aqui abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. Como esse é um fundo com bastante histórico, bons fundos, apesar desse fundo aqui, eu preferi não tê-lo nos meus portfólios, ele é sim um bom fundo performando no longo prazo. Então, bons fundos, ó. As pessoas ficam com aquela besteira, né? Aquela baboseira. Para que eu vou investir em fundo imobiliário se a Selic está pagando tanto? Mesmo a Selic nesse período aqui, ó, você pode ver que a curva da Selic subia mais lateralizado. E ele teve uma grande alta aqui, ó, da Selic, né? Nesse período CDI, rendeu muito por quê? Porque chegou aqueles estratosféricos 13%. Então, mesmo com a alta rentabilidade, o fundo superou com tranquilidade nesse período. Então, ele veio com a rentabilidade de 53% nos últimos 5 anos, o CDI do período 44%, a inflação do período 32%, o IFIX 39% e o fundo só está perdendo com a rentabilidade para o IDIV, o Índice de Dividendos das Ações. Então, assim, para o longo prazo, tanto a valorização do ativo como os dividendos, apesar dele ter um dividendo fraco, baixo, ele mostra que vem tendo uma ótima performance no longo prazo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você quiser apoiar o nosso canal, considere fazer uma doação para o Pix, qualquer valor ajuda imensamente. Nós contamos com um clube de membros, todos os nossos canais têm clube de membros, a partir de 10 centavinhos por dia. Torne-se membro e apoie o nosso canal. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência nos vídeos ou participa do nosso grupo fechado do Telegram. Quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. É uma ótima planilha que vai te ajudar a organizar os ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. Adquira a planilha porque você apoia financeiramente o nosso canal. Além do mais, é uma planilha barata e acessível, um ótimo produto aí. Nós ainda contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books com muito conteúdo, vai ajudar bastante você aí. E você ainda apoia o canal financeiramente, porque são e-books baratos e acessíveis. Compre para apoiar o nosso canal. Por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente, ó. O Cláudio Luiz aí, o Dr. Cláudio, fez uma doação generosa para o nosso canal e ainda fez um depoimento lá no Instagram do canal Muinvest, né? Então ele agradeceu aí pela mudança que eu fiz no ranqueamento, trouxe um elogio bem interessante e para mim, mais do que a contribuição financeira, que isso ajuda, contribui bastante, esse tipo de depoimento mostra que a gente está no caminho. Por vezes a gente fica desmotivado, às vezes dá uma desanimada, né? Porque esse mundo de fazer conteúdos, né? Passa por altos e baixos, então assim, apesar dos desânimos, saber que você vem contribuindo para a vida da pessoa, vem colaborando de alguma forma, vem mostrando algo que seja condizente para aquilo que a pessoa pensa, né? Então eu fico muito satisfeito aí, obrigado de coração pelas palavras de incentivo e pela doação generosa. Saiba que tudo isso ajuda demais e contribui para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Aqui nós já estamos dentro do relatório do fundo. A Quineia, ela tem por padrão fazer relatórios curtinhos, pequenos, né? Mas ainda assim eu acho que tem bastante informação que já é mais que suficiente. Então aqui a gente vê que é um fundo que tem um patrimônio de 3 bilhões e 800 milhões, 274 mil cotistas, a cotação, né? O fundo valia lá em dezembro de 2023 R$ 159, quase 160, e quando fechou o relatório gerencial, ele estava valendo R$ 165. A vacância física do fundo em 2,57% e a vacância financeira em 7,87%. Então note que ele está com mais vacância financeira do que física. Significa que pode estar sendo dado carência ou que está tendo aqui inadimplência, que não é o caso, tá? Então, como ele deu carência para alugar alguns imóveis, quando essas carências vencerem aqui, isso aqui vai contribuir muito para o rendimento do fundo. Traz mais algum resultado, tá? Aqui ele começa a falar, né, sobre locações. Então o fundo fez 2 locações aqui, ó. Então eles locaram esse módulo ativo global lá em Jundiaí. Locaram também um andar no edifício Atenas e tiveram desocupação do andar do edifício Boulevard. Então normal, saída e entrada, né, de inquilinos, totalmente normal. Então a gente vê, ele fala mais ou menos como é que vai acontecendo, ó. Diminuiu um pouco a vacância física, né? A vacância financeira aumentou um pouco, que provavelmente esses novos inquilinos aí tiveram carência, né? E aqui ele fala, dando sequência aos reportes de andamento da obra do edifício Biosquare. Então eles estão fazendo retrofit, reforma no imóvel, né? Então avançou mais 1% nesse mês. Se quiser saber mais aqui no relatório, basta clicar aqui que você vê com detalhes isso. E ele mostra que eles anunciaram, né? Dia 28, pagaram no dia 15 de janeiro, R$1. De novo, quando esse vídeo for ao ar, provavelmente a gente já vai ter acesso
aos novos pagamentos do fundo aí. Acredito que ele vai conseguir manter esse R$1 ou talvez até aumentar o seu pagamento. Então a taxa do fundo aqui, ó, 1,25, não é uma taxa das mais agressivas, mas nós vamos ver na prática o que essa taxa representa frente às receitas, tá? Então ao invés de olhar para 1,25, 0,8, isso aqui para mim é irrisório. Lá no final do vídeo a gente vai calcular e ver o que isso está representando. O fundo não cobra performance, tá? E é um fundo com bastante histórico, ele está no mercado aí desde 2010, então está indo aí para 14, 15 anos de existência. Essa rentabilidade eu costumo pular, negociações eu costumo pular, e aqui a gente vê o portfólio. Então o fundo ele possui 20 imóveis, sendo que ele tem 12 prédios e 8 galpões logísticos. Esses imóveis que o fundo possui, a grande maioria deles estão em São Paulo, 65%. O fundo tem 16% de imóveis em Minas e 18% no Rio de Janeiro. Agora note que interessante. Apesar dele ter 12 prédios, a maior parte da receita está vindo dos imóveis logísticos. Então ele tem 53% das receitas vindo dos imóveis logísticos e 46% vindo dos seus imóveis de escritório. Os seus contratos que ele possui, 47% é típico, 52% atípico. Os seus indexadores, 68% são reajustados pelo IPCA e 31% pelo IGPM. Até esse percentual de IGPM aqui, ó, pode ter afetado o fundo para ele não trazer um reajuste tão alto, mas em breve o IGPM vai voltar a disparar, né? Vai voltar a ter esses resultados maiores aí, e isso pode contribuir para os reajustes maiores nos aluguéis dos imóveis aí. Cronograma de vencimento dos seus contratos. Então, durante o ano de 2023, venceu quase nada, né, irrisório. Durante o ano de 2024, vai vencer o percentual aí de 7%, algo até pouco, né? 2025 vai vencer ali mais 7%. Então, a gente vai ver como que vai se comportar, né? Se nesse período aí o fundo vai conseguir recompor, se os inquilinos vão realocar os imóveis, né? Se vai ter realmente a desocupação ou não. E aí, a partir de 2026 e 2027, começa a ter um percentual de desocupação bem maior, né? De vencimento dos contratos. O fato de vencer não necessariamente significa que vai desocupar. A gente tem que ver se os inquilinos vão renovar os seus contratos, né? Agora, a parte interessante para mim é isso aqui, ó. Revisionais. É isso aqui que consegue fazer com que os dividendos vá aumentando. Então, durante o ano passado, teve os revisionais bem interessantes para o fundo, ó, 16% de revisionais. Nesse ano agora, 2024, vai ter mais revisionais ainda, ó, 26% de revisionais. Então isso aqui pode trazer um bom aumento de receita para o fundo. E aí, ano que vem já são menos revisionais e 2026 menos revisionais. Mas de acordo com o que o tempo vai passando, pode ser que vá aumentando as revisionais aí nos próximos anos. No quesito das vacâncias do fundo, a vacância do fundo já vem bem lateralizada, teve uma alta e agora voltou para um patamar mais aceitável. Essa é a vacância física, né? A vacância financeira, aliás. E a vacância física do fundo, essa vem bem em linha, de 2,35, chegou a ser a 3, 2,57. Então, para um fundo de tijolo, eu considero ser uma ótima vacância, uma vacância totalmente normal. Abaixo de 5% é algo excelente, então o fundo vem com ótimos números aí de vacância, esse é um ponto interessante. Absorção das carências. Eu fiz um cálculo bem porco, né? Um cálculo bem simplório. Então, a partir do mês 8, ó, janeiro nada, mas começam a vencer carências, isso aqui entra de resultado para o fundo, ó. Então, lá para agosto de 2024, vai começar a entrar para o caixa 600 mil extra. Isso aqui é quase nada, vai representar em torno de 2 a 3 centavos para o fundo. Talvez um pouco mais que isso, né? Pouco mais de 2 a 3 centavos, se levar em conta que além dele receber isso, pode ser que tenha impactos assim, de o fundo gastar menos com IPTU, com outros gastos que eu não sei com exatidão se os inquilinos já estão pagando, como condomínio, coisas nesse sentido. Mas de toda forma, à medida que as carências vão vencendo, isso aqui já vai entrando para o resultado do fundo, né? E aí novas carências devem vencer depois e tudo isso vai entrando para o caixa do fundo, vai começando a receber mais. Então, só nessas carências aí já pode ter um resultado de 2 a 3 centavos e mais, né? Com esses reajustes dos aluguéis aí, então assim, para esse ano, dá para a gente enxergar talvez 1,5, 1,10, 1,15, os dividendos aumentando durante o decurso do ano. A vacância financeira, ele mostra, né, onde está composta a maior parte da vacância. Os seus imóveis aí com vacância, 75% são Rio de Janeiro, 18% em São Paulo, 8% em Minas. A gente vê que os imóveis logísticos não possuem vacância e a maior parte das vacâncias estão vindo aí dos seus escritórios. E como é que é a composição dos seus inquilinos, né? De qual segmento que eles são? 10% segmento de serviços, 9% financeiro, 25% setor comercial, 40% de indústria, tem logístico, tecnologia, então tem diversos segmentos aí.
E aqui a gente vê a distribuição dos seus imóveis. Então ele vai ter, novamente, né, 12 edifícios, 8 galpões logísticos. Aqui ele mostra todos os edifícios em São Paulo, onde eles ficam, né, em quais regiões eles ficam. Ele vai ter ali mais 6 galpões ali em São Paulo também. Ele vai ter um edifício e um logístico lá em Minas. E aí ele vai ter 3 edifícios e um logístico lá no Rio de Janeiro. Aqui a gente vê o portfólio de cada um dos seus prédios, né? Dá para ter uma certa noção dos imóveis, ó. Contratos típicos, a vacância que está tendo no imóvel, os principais locatários, quantos por cento o fundo tem do imóvel, né? Nem todos ele é dono de 100%, esse aqui ele é dono só de 20%, mas aqui ele é dono de 100%, 100% de participação, 100%, 100%, e ele mostra os principais inquilinos do fundo. O que eu gostaria que tivesse aí no relatório seria dizendo assim, o quanto e quem são os maiores inquilinos do fundo. Por exemplo, né? Quantos por cento esse Pine aqui representa? O BMG, o Minutrade, quantos que eles representam frente às receitas do fundo? Para a gente saber se esses inquilinos aí têm alta dependência o fundo deles, né? Então aqui a gente vê um por um dos imóveis e a participação que o fundo tem nesses imóveis aí. Então são todos os prédios que o fundo possui. E aqui mais abaixo os galpões logísticos que o fundo possui. E aqui nesse galpão logístico lá de Cabreúva, né? O fundo tem uma alavancagem nele aí, tem uma dívida de 150 milhões, mas por ser um fundo bilionário de 3,8 bilhões, é uma alavancagem totalmente tranquila aí, algo totalmente despreocupante. É uma alavancagem abaixo de 5% do portfólio. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você quiser nos apoiar nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí, você tem esse fundo imobiliário? Você teria cotas desse fundo imobiliário? Você gostou das informações trazidas até aqui? Já já a gente vai calcular as taxas que esse fundo possui e tal, tá? Comenta aí pra nós o que você achou até aqui. Eu particularmente não tenho esse fundo, apesar de que as suas taxas deram uma certa diminuída. Mas chegou momentos que eu calculei que as taxas dele eram na casa de 17%, 19%. Então isso para mim é algo totalmente fora do aceitável. No quesito de dividendos, apesar de ser um dividendo relativamente baixo, eu acho que é normal para um fundo de tanta qualidade. Então o dividendo não é algo que me incomoda. Mas as taxas foi o que me fez ficar de fora desse fundo. Fora as taxas, para mim, a gestora, o fundo, os imóveis, a forma como eles agem, né? Tudo isso é de ótima qualidade. Então, se o critério de taxa que eu vou mostrar para vocês mais à frente, hoje, de novo, tá dentro do meu aceitável, tá? Se tudo isso não for algo que impeça, na minha humilde opinião, esse é um ótimo fundo, inclusive um dos melhores do mercado. Eu não tenho interesse de ter, mas ele é um ótimo fundo. O fato de eu estar falando positivamente, falar bem do fundo, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário. Antes de ir para o canal secundário, aqui no canal Muinvest, nosso objetivo é chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar nessa meta. Lá no canal Amuf Infra, nós também estamos tentando chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Se inscreva no canal Amuf Infra e nos ajude a chegar nessa meta. Já contamos com 538, nos ajude a continuar crescendo. Os nossos 4 canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixa a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando para o relatório, fica claro aqui que o fundo teve uma receita não recorrente. Pode ser, provavelmente, recebimentos de algum valor pendente aí. Então tem que ficar esperto com esse tipo de receita, tá? E pode ser que o fundo depois não consiga ficar entregando o que ele está entregando. Aqui a gente vê o DRE do fundo, né? O total que o fundo receitou. Então o que a gente observa? Receita de aluguéis caixa. Então 25 milhões, R$1,06. Receita de aluguéis antecipados, 2 milhões e 300. Isso gerou 10 centavos para o fundo. Receita financeira de dinheiro parado em caixa ou algum de liquidez, né? 825 mil. Lucro com venda de ativos. Então, isso aqui, 1 milhão e 900, 2 milhões aqui é não recorrente. Despesas condominiais, se os imóveis estivessem ocupados, não teria essas despesas. IPTU não teria essas despesas. E aqui é o que vai para o Bolsa Gestão, 4 milhões e 609 mil. Então, a gente vai calcular o que esses 4 milhões aqui estão representando frente ao total que o fundo receitou. Então, o fundo receitou esses 25 milhões e 700 mais esses 4 milhões e 600 aqui, Eu já tinha calculado anteriormente, isso aqui dá 30 milhões e 333. Então, nós vamos ver aqui, 4,609, que eu vou arredondar para 4,610, vezes 100,
dividido por 30.333.000. Então, atualmente, as taxas do fundo estão na casa de 15%. Ó. De 0 a 10, ali é o limite do que eu acho aceitável, acho normal, né? De 10 a 15 de taxa, eu já acho caro, mas ainda estaria dentro do meu limite. Então, hoje, nesses critérios aqui, eu investiria nesse fundo sim, tá? Baseado nessas taxas. Mas no momento que eu fui decidir o ativo para colocar no meu portfólio, as taxas estavam na casa de 17 a 20. E aí, para mim, nesse tipo de taxa, eu preferi ficar de fora. Então, eu acho assim, por ser uma gestora ótima, por eles fazerem um bom trabalho, ainda assim, eu acho careira a taxa. Então, é por isso que eu digo, quando eu olho lá no início do vídeo, a taxa do fundo é de 1,20, ou a taxa de 1%, 0,8%, tudo isso para mim é irrisório. Porque esse fundo com 1,20 está cobrando 15% de taxa. Tem fundos que às vezes cobram 1,30, 1,20, 1,40 e às vezes a taxa dele representa 6, 7%, entende? Então, eu prefiro olhar na prática, na ponta, do que ficar olhando para a taxa propriamente dito. Continuando aqui, ele fala sobre a composição dos rendimentos, a parte a gente vai pular. Ele fala um pouco mais sobre o fluxo de caixa do fundo, ó, do início do ano para o final do ano, a variação da cota também. E no mais é isso aqui, ele não tem muitas informações assim. Aqui ele traz no final do relatório, né? Sobre um dos ativos, ele traz com exatidão, né? Se você quiser ver com um por um dos imóveis, né? Então ele traz no relatório esse imóvel aqui, ó, Diogo Moreira. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado pelas doações aí ao Pix, obrigado por se tornarem membro, obrigado por comprar os nossos e-books e a nossa planilha de controle financeiro. Lá no canal Amo Dicas nós também temos e-books aí. Toda essa aquisição ajuda muito a gente manter o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!